minha linda. Não é possível. Não é possível. Irmão, vocês matam nós do coração. Gente, antes de gravar, tava todo mundo meio tímido. Apertou gravando, todo mundo... Onde vocês estavam? Nós estamos em Itajaí. E nós vamos para uma palavra de Jesus para o seu coração, meu lindo. Assim como todas as segundas-feiras, 7 horas da manhã, nós sempre temos um encontro por aqui. Há 5 anos, sem falhar uma semana. Tudo para ajudar você a ir mais longe, a caminhar com Jesus. Então, antes da gente ir para a mensagem, eu vou te pedir um favor, rapidinho. Curte o vídeo. Irmão do glória a Deus, vem junto. Curte o vídeo, compartilha, manda pros inimigos, pros amigos, manda no grupo de família que você deseja sair toda semana. Então, manda algo de Deus lá. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ó, os irmãos, sininho, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma mensagem de Jesus para você por aqui. E por falar em mensagem, vamos para ela. João 5. Vocês ainda vão me matar do coração, gente. De verdade, eu falei, Senhor, o que vai acontecer de nós quando começar? Aí começou, vocês apareceram. Irmão, se prepara para a série mais animal da história. A presença de Jesus é real nesse lugar. E a mensagem é de João 5. Eu vou ler para você. Depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque que é chamado na língua hebraica de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de pessoas enfermas, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Pois um anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava a água, e aquele, pois, que primeiro entrasse nas águas, após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. Aleluia! Lindos, eu amo as histórias da Bíblia. Inclusive, esse lugar aqui, agora quando fomos para Israel, nós fomos exatamente na frente. Inclusive, um dia eu vou levar alguém do canal. Só quando 10 pessoas acreditaram. Se nós levar só os 10 já tá bom, né? Vai bater 10 milhões o canal do YouTube e a gente vai levar alguém. Amém. Só que olha bem, essa história, ela é exatamente na geografia que você olha quando vai lá. Existem lugares de Jerusalém, de Israel, que você sabe mais ou menos aonde é um raio de espaço, que naquela geografia, se você escavar, ali aconteceu. São afirmações mais complexas, você dizer, olha, foi aqui. Poucos lugares você tem essa certeza, e esse é um deles. O tanque de Betesda. A geografia, ela é extremamente bem explicada na Bíblia. Está próxima ao portão das ovelhas, ao lado norte, ou seja, é lá. Então eu fui lá. E quando você chega, é um pouco deprimente aquele lugar, porque você revive as histórias. E por mais que a gente saiba do milagre que aconteceu, aquele clima não era tão bom, era um lugar de gente doente. A Bíblia diz que ali ficavam cegos, mancos, paralíticos, e todos esperando a mesma coisa, um milagre. Todos queriam ver
o anjo descer, agitar as águas e ser curado. E veja, isso acontecia de tempos em tempos. Só que se você for lógico, você vai perceber que alguns doentes tinham mais vantagem do que outros. Bom, coloque numa corrida um cego, um manco e um paralítico. Quem ganha? Olha o povo da quinta série. Oh, gente, é que é lógica. Se você... um pouquinho de lógica, o manco ganha. O paralítico não se move, o cego não sabe onde vai. Precisa ser guiado. Então, aonde todo mundo quer a mesma coisa, quem sofre menos vantagem tem. E aí é estranho o caminho da mensagem que se segue, se a gente for olhar, que aqui era mais ou menos assim que acontecia. O anjo descia, as águas já agitavam. Então quem chegasse primeiro era curado. Só que há uma grande desvantagem aqui, porque daí a Bíblia vai contar sobre uma figura que tem ali, que está doente há 38 anos, paralítico. A Bíblia não fala exatamente que ele é um paralítico, a Bíblia diz que ele tem uma enfermidade, mas como ele está deitado no leito, não se move, se sugere que seja um paralítico. E é dessa forma que a gente começa a mensagem, é o clima, a cena. Um paralítico deitado há 38 anos no mesmo lugar, na frente do milagre, vendo o milagre descer e nunca conseguiu viver o milagre, vendo as coisas acontecerem na vida dos outros e com ele nunca acontece nada, vendo o milagre chegar para todo mundo e para ele nunca chegou. Aliás, até chegou, mas ele não conseguiu levantar, porque o que ele precisa é levantar. Então, é como se começássemos uma história de final triste. Não tem como resolver a vida dele. A competição é grande, o anjo desce, e é assim que a gente observa a história. Há um outro detalhe. A Bíblia vai dizer que nesse lugar, no tanque de Betesda, havia uma função que não era ser ali os doentes curados, os leprosos purificados, não. Ali era para lavar os animais que seriam oferecidos no templo em sacrifício. Ou seja, é um lugar que cheira mal. É um lugar que tudo que sai dali em direção ao templo sai para a morte. Vai morrer, vai ser sacrificado. Então as ovelhas que entravam ali para ser lavadas, os gados que entravam ali para ser lavados para o sacrifício, iam morrer. E é isso. Essa é a cena, essa é a lógica. Pronto, final triste, 38 anos, tempo demais esperando, não vai acontecer. E aí, lindo, o tempo passa, nós estamos no século 21 e essa sensação está no nosso meio. A gente só não consegue dizer como e de que jeito explicar, mas está cheio de pessoas do nosso lado dizendo: veja o milagre de Deus acontecer na vida de todo mundo e não acontece nada na minha. Eu vi Deus fazer coisas incríveis na minha família, mas na minha nunca chegou, na minha casa nunca chegou. Eu já vi tanta coisa boa na vida dos outros e para mim parece que não tem esperança. Eu estou há muito tempo no mesmo lugar e nada acontece. Eu vejo Deus de verdade, mas nele não entra na minha história. Parece que ele sempre está fazendo na vida dos outros. É muito isso quando você vive só de testemunho que os outros contam e não daqueles que você carrega. Essa perspectiva, ela não é nova, ela é a vida, ela é cíclica, ela se repete. Eu vejo um milagre e não chega na minha casa. O outro acontece comigo não. Deus prospera o outro, na minha vez não chega. E parece que essa é a posição de que vivemos muitos de nós, deitados próximos do milagre, mas sem força para chegar. E aí, lindo, eu prego para uma geração que tem a idade muito parecida com a minha. E essa é a idade da crise. É os 30, irmão. O sangue de Jesus tem poder. Quem está chegando nos 30 está preocupado com algumas coisas. Se não casou, vai passar céu e terra. Esse concorda comigo? Carreira. Se a carreira não deslanchou ainda, essa pessoa está preocupada. Está assim: o céu, a vida, ó, a Jéssica tem 3 anos a menos que eu, já é formada e está na empresa e a gente está assim, nada acontece. E é assim, o outro teve 10 filhos e você não saiu nada ainda.
São idades de decisões, de milagres. E eu não estou falando nem só de enfermidade, eu estou falando da vida como um todo. É aquela sensação de estagnação da história, como se tudo acontecesse com os outros e nada com a gente. Só que aí a Bíblia vai trazer paz sobre nós. Fala para uma pessoa com mais de 30 anos perto de você. Fala para ele: vai ficar tudo bem. Relaxa. Aleluia. Fala com a sua boquinha para você ouvir. Fala assim: vai terminar tudo bem. Obrigado, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus no meio do marasmo. Irmão, essa é a sensação que dominava aquele lugar. Só que aí a Bíblia diz que está tendo uma festa dos judeus. Era sábado, e um homem que ainda não é famoso, aleluia, é bom falar dele, porque eu já sei o final da história, um spoiler que eu já conheço. A Bíblia diz que um homem que ainda não é muito famoso, ele não era famoso ainda, não, irmão. Ele era normal. Ele era normalzinho. Ele entrava em qualquer lugar, ninguém tirava selfie, ninguém parava ele para pedir uma oração, ninguém falava das histórias tristes da vida para ele, porque ele era só o filho do José e da Maria. Você está entendendo? Então ele ainda dava os rolês dele no Jerusalém, Cafarnaum. Ele dava os rolês e ninguém parava. Só que teve um dia que as coisas começaram a ficar insustentáveis, quando ele começou a mostrar quem ele era. Ele não era só o filho do José e da Maria. Ele era o Messias, o nosso Salvador. Aquele que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele não ficou famoso porque era bonito, irmão. Ele ficou famoso porque era a palavra escrita vivendo na terra. No início, lembra? O princípio era o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. O nome dele é Jesus. Aleluia. Jesus está chegando. Ai, que triste, meus irmãos. Nossa, o que muda? Obrigado. Irmão, a notícia que Jesus está chegando já tem que abrir um sorriso no nosso rosto, porque a vida do homem é uma antes dele e é outra depois dele. É uma antes de ele chegar, e depois que ele chega tudo muda. Mas vamos embora. Jesus está chegando. Não tem segurança, não tem ninguém em volta dele. Ele vai entrando em Jerusalém, passa pelo portão das ovelhas. É muito doido, a gente passa pelo mesmo lugar. O portão das ovelhas, você viu? Tem lá a mezuzá na entrada, e você passa pelo portão das ovelhas, entra e vai em direção ao tanque de Betesda. Aí, irmão, ele entrou no tanque de Betesda. Qual é a sensação do paralítico? Atraso, abandono, tristeza. Nada comigo acontece. A vida está com o final marcado para ser triste. Aí a Bíblia vai dizer: Jesus, sabendo do paralítico, não, vamos de novo. Pera aí. Ninguém sabia de Jesus, mas Jesus sabia do paralítico. Não, talvez você não entendeu. Vamos de novo. Meu lindo, talvez você ainda não conheceu Jesus direito, mas Jesus já conhece você. Talvez você ainda não sabe as qualidades que Ele tem, mas Ele conhece você antes de você se formar no ventre da sua mãe. Ele já te conhecia. Ele sabe o teu nominho, Ele sabe onde você mora, Ele sabe o que você precisa, e Ele sabe a hora certa de chegar. Calma, não chegou ainda. Aí Jesus está chegando, entrando no tanque de Betesda. A Bíblia fala que haviam 5 alpendres, e neles ficavam muitos doentes. Então Jesus está entrando e está todo mundo olhando para onde? Para o tanque. Por que eles estão esperando o anjo descer? Só que quem está entrando no tanque? O chefe do anjo.
O bebê, presta atenção, tá todo mundo dizendo: desce, anjo. O chefe do anjo tá entrando no meio do rolê, irmão, e ninguém tá vendo ele. Ele tá chegando e ele tá caminhando, passando pelos doentes. Eu imagino ele falando assim: sai da frente, vai que o anjo desce. E a gente não vê ele chegando, irmão. O chefe do anjo tá na casa. Eu vou te falar, a maioria das vezes ele chega e a gente nem sente que ele chegou, mas ele já está andando no nosso meio. Ele já está mostrando sinais à nossa volta. Ele já está dizendo: eu estou presente e estou chegando aonde você está. Aleluia. Só que aí, irmão, o paralítico não sabe quem ele é, os doentes não sabem quem ele é. Então ele consegue entrar e caminhar até o paralítico. Aí ele chegou no paralítico e ele diz assim: ei, o paralítico, pois não? Quer ficar curado? Tem que dizer, fala pra mim, o que ele tem que dizer? Mas não é o que ele disse. Sabe o que ele disse? Porque eu já estou aqui há 38 anos. Ele começa a contar o que aconteceu antes de Jesus chegar. Eu estou aqui 38 anos, ninguém me valoriza. O senhor acha que quando o anjo desce, alguém me leva? Ninguém me leva, ninguém tá nem aí pra mim não. Eu sou aqui o paralítico, 38 anos no mesmo lugar. E Jesus está assim. É que ele não pergunta nada disso não. Lindo, eu quero que você saiba no nome de Jesus que toda sensação de atraso que você carrega, que toda dor de ausência que você sente, de talvez imaginar que foi abandonado no caminho, que ninguém olha, que ninguém te conhece, que ninguém sabe o que você sente ou o que você passa, e que a sua história não terá um final feliz. Deixa eu te dar uma boa notícia: o tempo de esperar acabou. Ele está entrando na história, Ele está presente. Você pode celebrar o nome de Jesus. Ele está chegando e com Ele a esperança. Se você quiser viver uma vida nova, Jesus está olhando para você dizendo: quer? Porque se você quer, eu quero. Ai, Jesus está esperando Ele, porque nós somos assim, irmão. Jesus chega e a gente está contando o que aconteceu antes dele chegar. A gente tá, porque o senhor, eu trabalho na mesma empresa há 50 anos. O pessoal entrou estagiário, irmão, um miserável do estagiário, recebeu 3 promoções, o meu salário ainda é o mesmo. E é assim que a gente faz. A gente fica dizendo para Jesus por que ele não chegou antes, ou a gente, porque não sabe quem ele é, está dizendo o que aconteceu antes de ele chegar. E Jesus está assim. Porque a gente é muito visual. E eu vou te explicar o porquê. Eu não sei aonde você nasceu, eu não sei qual é a sua realidade, mas a realidade, quando ela se repete por muito tempo, ela impregna na gente. Vou ser bem claro, irmão, a gente absorve o contexto. Se você fica com gente doente muito tempo, a sua mentalidade é doente. Se você fica com gente negativa, você se torna negativo. Se você vive num contexto onde é opressivo, você se torna opressor. Isso é o ser humano, a gente adere. Então, se a nossa história não começou bem, não parece nunca que vai terminar diferente. A gente olha para trás, os nossos pais não deram certo, os avós não deram certo. Às vezes a gente vai caminhando na linha contrária e parece que tudo é igual. É isso que mais machuca no ser humano, porque a gente adere. Sem querer, a gente absorve. De uma certa forma, a gente só repete. Então, para o paralítico, lindo, aquilo ali não é só os 38 anos que passaram, aquilo ali é pro resto da vida dele. A gente tem a tendência de acreditar que a maneira que começa é parecida com a forma que termina. E eu quero que você entenda que não é dessa forma. Jesus é o único que transforma o antes e o depois. Ele muda tudo. Quando ele chega, as águas se dividem. É como se você... É como se fosse um reset. Sabe, é que você não é da época da fita cassete, né? Não, você não é não. Só quem é sabe a dor que era devolver filme alugado. Você lembra? A gente assistiu o filme e tinha uma multa de R$3 se você devolvesse sem rebobinar. Então você assistia e depois tinha que desassistir.
Aí você apertava num botão e ele ficava. Os pais ensinando para os filhos. Tinha um negócio na minha época que era caneta Bic. Ela não servia só para escrever, ela servia para rebobinar a fita. A gente colocava a fita, fazia assim, lembra do lado A, lado B. Aquilo era uma humilhação sem tamanho. A geração de hoje aperta uma coisa, um botão, stop, e o stop volta no começo. A gente não sabe, irmão, o que é isso, porque na verdade a gente sabe, só não viveu na nossa época. Nossa época era muito mais complicado. Irmão, quando Jesus chega, ele não dá um pause. Ele não começa a partir da onde a gente parou. Não, ele começa a partir dele. Aleluia. Vou dar uma esperança nova para você. Lindo, não importa a forma que você começou a sua vida, o que importa é como vai terminar. E eu quero que você entenda, talvez o seu começo não tenha sido belo, talvez o seu começo tenha sido trágico, talvez até agora as marcas que você carrega são de dor, de angústia, de tristeza, mas eu quero dar uma boa nova para você. Ele chegou, e a partir dele não tem a ver com o que você viveu, tem a ver com aquilo que ele é. Maravilhoso, extraordinário. Eu quero declarar de Jesus sobre a sua vida que o que ele vai fazer em você, através de você, será sobrenatural. Não vai combinar com o que você viveu durante muito tempo, não vai combinar com a tua geografia, não vai combinar com o lugar que você nasceu, não vai combinar com a criação que você teve. Será sobrenatural, vai ultrapassar o normal. As pessoas vão olhar e vão dizer: o que está acontecendo? E você vai dizer: foi Jesus que chegou na história. Você pode celebrar o nome de Jesus. Ele chegou na história. Há uma esperança. Irmão, eu tô pegando 20 minutos e eu já tô suando. Irmão, é porque eu sei o final. O paralítico está justificando e Jesus está... Quer andar? Jesus parou, ele falou assim: ei, calma, quer andar? Aí parou e falou: quero. Quando Jesus nos encontra, basicamente algumas coisas ele percebe de cara. Esse é o resumo de quem somos. Esperança está destruída, nossa identidade ela não existe, e a esperança de futuro também não. É normalmente essa forma que Jesus encontra o ser humano na sua maioria. É difícil quem vem de maneira inteligente. Vou explicar. Quando você ouve, analisa e decide. A maioria não. A maioria ouve, analisa, não decide. Aí vem a dor e fala: se você não decidir, vai doer pro resto da vida. Aí você fala assim: eu me arrependo, tô aqui. É assim que a gente funciona. E aí quando Jesus chega, esse é o cenário, sem esperança, identidade destruída. E aí Jesus diz: ei, quer andar? Aí o paralítico viu que as desculpas não iam mudar muita coisa, e ele diz: quero. Aí Jesus falou: levanta. Puxa vida, irmão, tá todo mundo com tanto suspense, pensando: será que ele vai levantar? Eu acho que é isso que está acontecendo. As pessoas assim: será que vai, gente? Poxa vida, eu já vi tanta vez levantar, acho que esse não vai. Ai, Jesus. Quer andar? Quero, levanta. Aí o paralítico: levanta. Calma, faz barulho. Tem muito doente na casa. Se alguém descobrir, Jesus não sai mais daquele rolê nunca mais. O paralítico deve ter estado levantado. Uau, Jesus! Faz alarde não, que cada um tem uma hora certa para chegar. Eu vou chegar, calma. O que eu estou fazendo por você não significa que eu vou ter que fazer por outro agora. Não, agora é contigo, relaxa. Levanta. Aí o paralítico: pode ir embora. Ele: não, antes de levar a cama contigo. Pega a cama. E aí, para mim aqui é maravilhoso. Jesus diz: e vai para o templo e se apresenta ao sacerdote. Eu estou te poupando de muito detalhe, irmão, mas vou te falar algumas coisas que aconteciam com aqueles que eram doentes. Eles não tinham acesso ao templo. Por exemplo, um leproso, ele não podia acessar o templo. Alguém que tivesse uma doença infecciosa não poderia acessar o templo. Ele não era nem porque era infeccioso, é porque não se locomovia, não conseguia entrar naquele lugar.
o lugar aonde poucos entravam. E Jesus está dizendo: eu quero que você vá em direção ao templo. Só que eu quero que você lembre do início da mensagem. Lembra, o que saía do tanque de Betesda em direção ao templo saía para morrer. Todos que banharam naquelas águas, quando saíam daquele lugar, saíam limpos, mas saíam para morrer. Pela primeira vez, um homem está saindo daquele lugar. Ele não tocou nas águas, mas as águas que purificam chegaram até ele. Irmão, Jesus está mostrando: não é a água do tanque que muda, é Ele que é a água da vida, que transforma todas as coisas. Não é aonde você toca, é aonde Ele chega. Não importa o lugar, Ele chegou, aleluia. E Ele está saindo agora em direção ao templo. E Ele não está indo para a morte, Ele está indo para declarar a vida. Um homem chegou na minha história, aleluia. E o nome dele é Jesus. E aí a Bíblia diz que ele chega no templo carregando a cama, e tem um homem lá dentro do templo ensinando. Jesus chegou primeiro, foi de Uber, não sei, só sei que já estava lá. E quando ele chega no templo e que ele olha aquele homem, tá todo mundo dizendo o que ele está fazendo com a cama. Era sábado, carregando cama, curado. Quem foi que fez? E aí quando ele chega no templo, ele diz: foi ele. Ele era cagueta, irmão. Foi ele. E aí todo mundo começa a dizer: ele, foi ele. E por isso que Jesus ficou famoso muito rápido, porque os milagres o cercavam. O nome de Jesus começou a ficar famoso muito rápido. Mas a questão X da história, ficou tudo bem. Oh, lindo, não quero que você passe desapercebido por isso. Eu tenho uma palavra de esperança para você. Vai ficar tudo bem. Esqueçam as crises, as pressões que te colocam, a sensação de abandono que às vezes a gente sente. Não, lindo, Ele está caminhando na sua direção. Se você não tem força para chegar até Ele, Ele é o caminho que caminha até você. Sabe qual é a maior alegria do meu coração? Eu quero que você celebre junto comigo. É porque talvez essa mensagem agora, que a gente está pregando agora, daqui a algumas segundas-feiras, vai entrar na casa de milhares de paralíticos. Ah não, lindo, pelo amor de Jesus, fica felizinho comigo, porque talvez está chegando para você agora, mas amanhã vai ser para outro, depois para outro, e depois para outro, e depois para outro. E é assim que... Imagina, eu queria muito, eu sou sincero para você, que essa mensagem tivesse chego para mim, sabe? Porque o momento mais difícil da minha vida, eu não tinha ninguém para falar isso comigo. Eu imaginava o final pior possível comigo. A pior cena, o pior cenário, a pior história. O final mais triste era o final que eu tinha. Porque por mais que a gente hoje fale do Evangelho, mas um dia eu também estava no tanque de Betesda esperando pelo milagre. Talvez hoje pareça que não, porque já está tão diferente de como começou. Mas é isso, lindo, é muito diferente. Depois que Jesus chega, o seu começo não tem mais nada a ver com a forma que vai terminar. Porque se começou ruim, eu quero que você saiba, vai terminar tudo bem. Mais tarde, ou mais cedo ou mais tarde, Ele chega e Ele muda todas as coisas. Eu estava no dia que eu voltei para Jesus sozinho. Não tinha uma igreja, não tinha um pastor, não tinha ninguém. E foi Ele que veio. O paralítico não fez nada para ser curado, e eu também não fiz. Você também não fez. Sabe, Ele não vem até você porque você é bom, porque você fala mais alto, porque você chama atenção, ou porque você é melhor do que o doente que está do teu lado. Ele vem porque Ele vem. Ele é maravilhoso, Ele é extraordinário. Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Ele não atrasa, Ele chega na hora certa. Ele vem, Ele vem.
hora que você vai olhar para a sua vida, e agora eu estou passando do final, que você não vai conseguir nem lembrar de onde você saiu. Eu vou falar mesmo claro para você. Você vai ter que ter memoriais para lembrar, porque senão você não vai conseguir lembrar, porque vai ser tão distante da onde Jesus te tirou, que se você não se esforçar para lembrar, você não vai conseguir lembrar. Não vai lembrar do cheiro do tanque, não vai lembrar do cheiro da doença, não vai lembrar do cheiro do abandono, porque vai estar tão longe, vai estar tão distante, vai ser tão diferente, que você vai ter que ter um memorial para lembrar e ser grato a Jesus. Irmão, o paralítico tinha a cama que Jesus mandou ele levar. Então, bebê, deixa eu te dar um conselho. O dia que ele chegar na sua vida, e ele já chegou, se não ainda vai chegar agora, você vai ter que colocar um memorial para não esquecer, porque o tempo vai passar e você não vai conseguir sequer lembrar da onde você saiu, porque o lugar que ele vai te levar é tão maravilhoso, o destino que ele tem é tão sobrenatural, que você não vai reconhecer. Quando eu comecei a gravar essa mensagem, essa série, esse projeto, eram 32 pessoas sentadas no chão para ouvir uma palavra. Se eu não lembrar do primeiro vídeo, eu esqueço que começou pequeno. Começou pequenininho. Quando Jesus me encontrou, era um garoto sem esperança. Quando comecei a pregar, eram poucas pessoas que ouviam. Mas o tempo passou, e quando o tempo passa, a gente percebe, quando ele chega, o final é totalmente diferente do começo. Em nome de Jesus. Jesus, obrigado. Obrigado porque o Senhor é uma esperança verdadeira. Somos um antes e somos outro depois. Quando o Senhor chega é diferente, príncipe. Jesus, eu não queria chorar tanto desse jeito, não. Mas começou tão diferente, Jesus. E hoje está tão sobrenatural que não dá para acreditar que foi do jeitinho que era. Sabe, Jesus, o Senhor é a chave que muda a nossa história. O Senhor, quando chega, muda o nosso destino, muda a nossa forma de viver, muda a nossa forma de pensar, altera a nossa visão de mundo, muda a nossa maneira de caminhar na terra. O Senhor é perfeito para mudar a história, Jesus. Não é sobre andar, é sobre te conhecer. Não é sobre sair da cama, é sobre caminhar do teu lado, é sobre reconhecer o Senhor. Tu és a fonte do nosso milagre, Jesus. E se não conseguirmos chegar até você, o Senhor sempre vai vir até nós, porque esse é o evangelho da cruz. Não é sobre nós te achando, é o Senhor que nos achou. Não é sobre nós o amando, é o Senhor que nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. E é isso, Jesus, cremos na tua palavra. Vai ficar tudo bem, em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo! Minha linda! Estamos em Santo André. Irmão, tem que respeitar, não dá para explicar o que é isso aqui, mas eu posso te dizer que a presença de Deus, ela é real no nosso meio, e nada é mais maravilhoso. Vocês estão me deixando muito empolgado, talvez vai demorar mais a mensagem. E por falar em mensagem,
A palavra de agora é: faça as pazes com o seu passado. Talvez seja difícil para ouvir algumas coisas, mas a maior razão do nosso futuro muitas das vezes não ser extraordinário é porque o nosso passado está cheio de feridas escondidas. Porque não saramos e tentamos viver como se não tivesse nada aqui dentro. Mas hoje isso vai mudar. Eu quero declarar sobre você, antes que essa mensagem comece, que quando você terminar não haverá peso no teu coração, não haverá marcas dentro de você, serão curadas no nome de Jesus. Mas antes da gente ir para a mensagem, eu quero pedir um negócio para você. Curte o vídeo, bebê. E nós estamos chegando pertinho dos 10 milhões de inscritos, meu lindo. E você é parte dessa história. Então curte, comenta, compartilha. Se tiver alguém que você está de mal, manda o vídeo. Já é uma boa desculpa para você começar a resolver o BO. Entendeu? Se você conhece alguém que está com o coraçãozinho assim meio morocochô, manda no grupo. Só manda e sai. E veja, toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Jesus para você aqui. Então, meu lindo, vamos para a mensagem. Essa semana que antecede a gravação, eu estava mexendo na internet e vendo alguns vídeos aleatórios, quando passou a mensagem de um pastor muito famoso no mundo, e ele sofreu uma queda muito grande. Ele traiu a esposa e veio a público e o mundo todo soube. E eu fiquei impressionado porque o vídeo, ele estava com a esposa e era contando que o Senhor havia restaurado eles. E eu fiquei muito feliz com aquilo. Eu comecei a assistir. Só que num determinado momento da mensagem que ele contava, na verdade era a esposa perguntando para ele: de quem é a culpa pelo que nós estamos vivendo? E ele dizia: a culpa é minha, foi minha. Foram as minhas escolhas, foram os meus pecados, foram as minhas decisões. Só que veja, o que me pegou de verdade não foi isso. Eu já sabia de toda a história, mas ele falou algo que mexeu comigo. E sabe quando tu paralisa assim, você fica, uau. Ele disse: nosso maior problema é que a gente tenta se curar enquanto luta. E eu de verdade na hora pensei, mas nós não temos que lutar para nos curar. E aqui é o negócio mais importante. Não é sobre como você luta, é a forma que você luta. Então, a maioria das vezes nós não estamos lutando para nos curar, nós estamos lutando para nos defender. Nós estamos lutando para provar que estamos certos. Nós estamos lutando para provar que a razão está do nosso lado. Então nós não curamos e por isso a nossa vida não avança. E agora eu preciso entrar na palavra com você, porque toda a realidade espiritual da Bíblia se baseia na palavra perdão. Nós fomos perdoados pelo Senhor. Meu Deus, que delícia, tem 2 aleluia, já tem quase 4. Eu vou dizer de novo, você só está aqui porque você foi perdoado pelo Senhor. A graça dele nos alcançou. Então fomos perdoados. Então o Evangelho gira em torno do perdão.
do perdão de Jesus, do arrependimento do homem. E aí, lindo, você começa a ver a história de Jesus e você vai vendo o perdão e vai se impactando com a equação de perdão que Jesus apresenta. Mas o que eu quero que você aprenda e nunca mais esqueça é isso aqui. Mateus, capítulo 6, versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas transgressões, também o vosso Pai Celestial te perdoará. Comemora ainda não. Mas se vocês não perdoarem as suas transgressões, o Pai não vai perdoar vocês. Não dá mais para dar aleluia, né? A gente já fica assim, como assim? Peraí. É exatamente isso que você ouviu. Se você não perdoa, você não vai alcançar o perdão de Deus. E agora é a crise, porque a gente não quer que seja dessa maneira a justiça. A gente quer receber aquilo que não tem coragem para dar. A gente quer desfrutar de uma realidade que a gente não semeia nas pessoas. E eu preciso dizer para você, o maior problema da nossa geração, ou uma das grandes crises do nosso tempo, é justamente porque nosso coração está carregado de histórias, carregado de passado, carregado de circunstâncias mal resolvidas, aonde a gente segue a vida como se nada tivesse acontecido. Sabe, a gente tenta com a nossa força do braço, a gente avança e parece que não chega em lugar nenhum. E aí, quando nós olhamos, a nossa família é o resumo da família que saímos. Nosso casamento é o resumo do casamento que nos gerou. Nossos filhos são gerados da mesma maneira que nós fomos gerados. Nós somos educadores, pais, da maneira que recebemos. E sabe, parece que é um ciclo que não para, que não cessa. Eu não sei se você já teve essa sensação de reproduzir na vida de alguém o que um dia machucou você. Sabe, teve palavras que eu ouvi na minha vida quando eu era adolescente, criança, que me machucaram tanto, que me feriram tanto, e que em um determinado momento da minha vida, quando eu vi, mesmo vivendo a vontade de Deus, eu estava fazendo exatamente igual. Eu vou abrir algo no meu coração para vocês. O meu garoto, João, quando ele começou a aprender matemática e português, eu me lembro que um dia minha esposa comprou um joguinho de alfabeto assim. Nós estávamos juntos no momento de banho e nós começamos a colocar as letras do alfabeto. E eu comecei a perguntar para ele qual letra era. E ele começou a errar. E ele começou a errar e eu também comecei a errar. E comecei a ficar áspero com ele. E ele começou a chorar dentro da banheira. E minha esposa tirou, falou para mim: o que é isso? O que está acontecendo? E aí eu lembrei de uma coisa. Teve um dia que, quando eu era garoto, eu aprendi tabuada numa tarde. Minha mãe ficou do meu lado com um cinto que mirava bem no meio das costas. E ela perguntava: 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3. Eu dizia: Jesus, não me deixe errar, Senhor. Não me deixe errar. Veja, tudo aquilo que a gente não cura, a gente reproduz. Tudo aquilo que a gente não olha, não dá atenção, cria raízes no nosso coração e em um determinado tempo da nossa história aparece.
Por isso que quando eu olho para o Evangelho, quando eu vejo Jesus dizendo, Pedro perguntando, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar alguém? Aí Jesus diz 70 vezes 7. A natureza do homem é imediatamente fazer as contas. É isso que a gente faz. Quanto é 70 vezes 7? Para a gente pensar que talvez esse seja o máximo de vezes. Só que aí quando termina isso, Jesus diz para os discípulos, olha, o reino dos céus é semelhante a... E aí ele conta uma história, uma parábola. Um homem devia muito dinheiro, e a Bíblia diz que o servo daquele homem resolveu cobrá-lo. Então quando ele resolve cobrá-lo, a Bíblia diz que ele implora por misericórdia, porque os filhos teriam que ser escravos, a família teria que ser escrava, ele não tinha dinheiro para tanto. Então a Bíblia diz que o senhor daquele servo endividado disse para ele, a sua dívida está perdoada, você não deve mais nada. Só que a Bíblia diz que esse servo que devia e que foi perdoado, quando sai, encontra um homem que devia para ele. E quando ele encontra esse homem, a Bíblia diz que ele pega pelo colarinho e diz, me paga o que você deve. E aí a Bíblia diz que ele vai e denuncia para que o homem seja preso e a família escravizada. Só que essa conversa chegou no servo, no senhor do servo, sabe? No que havia perdoado. Chegaram para ele e disseram, lembra do servo que você perdoou? Pois bem, acabamos de ver ele fechando o pau na rua, dizendo que não ia perdoar. E aí a Bíblia diz que o senhor desse primeiro servo diz, pois agora prenda ele, e ele não sairá até que a dívida seja paga. Então, lindo, perdoar não é uma escolha, perdoar é uma obrigação. Eu preciso ser bem específico com você. Não importa o que fizeram, não importa o tamanho da ferida, não importa, perdoar não é uma escolha, é uma obrigação. Eu sei que isso te causa, sabe, arrepio, porque todo mundo que tem uma história de ferimentos não consegue acreditar de verdade no que eu estou dizendo. Sabe por quê? Porque vai dizer, é porque você não passou pelo que eu passei. Quantos de nós colecionamos dores e que a gente faz questão de nutrir dentro de nós? Então a gente não consegue viver o que Deus tem, porque o nosso coração está carregando tudo o que deveria ter ficado lá atrás. Lindo, eu tinha tanta coisa para carregar na minha vida, eu tinha tanta memória, eu tinha tanta palavra, que se eu quisesse eu me destruiria de maneira muito fácil. Agora, quando a Bíblia diz que se eu não perdoo, não sou perdoado, então isso me faz olhar para dentro de mim e tentar examinar aonde estão os problemas. E eu vou te dizer, quanto mais eu olho, mais eu acho. Quanto mais eu busco, mais eu encontro. E quanto mais eu encontro, mais eu resolvo. Quanto mais resolvo, mais leve eu fico. Quanto mais leve eu fico, mais longe eu vou. Mais as portas do futuro se abrem. A vida muda. Então, agora a questão é, você que precisa olhar para dentro de si e descobrir aonde estão os problemas. E aí eu vou ser pontual. Eu sei que é difícil ser pontual quando o problema é individual e subjetivo, mas os problemas do ser humano se resumem a poucas coisas, e a principal delas é a paternidade. A maioria dos nossos problemas não foi com os nossos professores, não foi com os nossos amigos, não foi com os nossos irmãos, foi com os nossos pais. Grande parte de todos nós carregamos palavras que precisavam ter sido há muito tempo jogadas fora. Muitos de nós ainda acreditamos em mentiras que foram semeadas dentro de nós porque não fomos curados de verdade. Eu estou cansado de conversar com gente que não quer casar porque não acredita no casamento, mas é porque venderam uma história de casamento que ele comprou errada.
Gente que não quer ter filho porque foi traumatizado com a paternidade. Gente que não se relaciona porque foi machucado demais. Gente que não avança. Os anos se passam e a vida está igual. E o problema está 20 anos atrás. Já pensou que loucura? Você está em 2024 paralisado porque em 2010 algo aconteceu e você não conseguiu resolver. E sabe, esse é o resumo da vida de muita gente. E quando o Senhor me olhou, me fez olhar aquele homem, e ele dizia: olha, não tente lutar antes de se curar. Ele estava dizendo: não tente ir para o futuro sem resolver o teu passado. Não tente correr na direção da vontade de Deus sem curar o teu coração daquilo que os homens te fizeram, porque uma coisa vai atrapalhar a outra, e você não avança se os seus pés estão algemados naquilo que deveria ter sido liberto. Então agora, veja, se eu entendo que não é uma escolha, mas uma obrigação, eu vou ter que aprender a fazer de maneira obrigada. Quem aqui a mãe obrigava a lavar a louça? Passar pano, varrer. Quem aqui amava varrer a casa? Quem aqui amava lavar a louça? Ninguém, irmão. Todo mundo odeia essas coisas. Ninguém acorda um belo dia dizendo: nossa, que vontade de lavar uma louça. Nossa, eu sonhei a noite toda que eu varri a casa. Que sonho. Não, irmão, a gente sonha com Maldivas, a gente sonha com outras coisas, não é? Agora, isso aí ninguém sonha. Só que se eu não lavar a louça, a pia enche. Se eu não varrer a casa fica imunda. Se você não perdoa, o seu coração fica imundo. Se você não perdoa, o seu coração fica insuportável. Se você não perdoa, você fica amargo. Se você não perdoa, você não consegue viver. Porque quando você menos percebe, o seu rancor está filtrando as suas escolhas. Então, deixa eu definir de maneira clara para você. Quando você não perdoa, quando você não deixa ir, você constrói uma cela dentro do teu coração e aprisiona quem te feriu aqui dentro. Só que todo prisioneiro precisa ser alimentado, e esse é o problema. Você todos os dias, para manter ele preso, vai ter que voltar para alimentar. E o nome disso é ressentir. Todos os dias, para manter o ódio, você precisa lembrar da cena. E o prisioneiro só engorda na cela. Mas se você precisa e entende que para ser livre precisa abrir as portas desse cadeado e mandar o prisioneiro embora, eu preciso te dizer: esse é o melhor dia da sua vida, não do prisioneiro, porque o peso sai de você. Quando você perdoa, é você que está livre. Quando você perdoa, é você que se liberta. Quando você perdoa, é você que purifica, é você que faz a faxina, é você que limpa. E essa é a parada. A gente pensa que se der o perdão, a gente está valorizando o outro. Não é sobre só isso, lindo. É sobre libertar você daquilo. Eu preciso cavar mais fundo. Eu vou cavar mais fundo, lindo. Eu vou te falar uma parada. Perdoar é uma parada absurda, porque a gente tem que declarar. Como é que eu explico isso? Isso é difícil, tá? Porque a primeira coisa que a gente diz é: se eu perdoo, eu preciso conviver? Ó, pensa bem, tá? Se eu perdoo, eu não preciso conviver, é isso? Eu sei que vocês estão com medo de responder, porque parece meio antibíblico, não parece? Ah, eu não quero só mais falar com ele. Eu te perdoo, mas não aparece na minha frente. Tá tudo certo, é assim mesmo.
Perdoar não é ser amigo de volta. Perdoar não é amar como da primeira vez. Perdoar não é aceitar a ofensa. Perdoar não tem nada a ver. Perdoar não tem a ver com perdoar. Veja, eu vou ser preciso ser mais claro. Perdoar não tem a ver com o outro. Perdoar tem a ver com você. Como assim, David? Sim, peraí. Se você não perdoa, é você que sofre. Se você ressente, é você que sofre. Se você está magoado, é você que sofre. Então veja, se é só você que sofre, quando você perdoa, é você que se liberta, é você que não sofre mais, é você que não dói mais. A parada é isso, é olhar para o meu coração e dizer: Jesus, aonde está o problema que eu quero resolver no meu passado para viver o futuro que o Senhor tem para mim? Então, eu te perdoo até nunca mais. Mas eu não preciso mais. Não precisa, tá isso, lindo. Eu vou te falar, tá cheio de gente que gosta de namorar bandido. Ai, que difícil. Tem mulher que apanha e volta para apanhar de novo. Tem gente que tem um sentimento de autoflagelo que não dá para entender. Lindo, você perdoa, mas nunca mais precisa voltar para dentro de casa. Você perdoa, mas pode ligar para 190. Ah, meu Deus, lindo, pelo amor de Deus. Dá uma encorajada em alguém que está morrendo de medo disso, hein, lindo? Perdoar não diz que a justiça divina não vai ser aperfeiçoada, que o Senhor não vai cumprir a ordem. Lindo, pelo contrário, quando você perdoa, você diz: Deus, o problema não é mais meu, agora o problema é do Senhor. Eu perdoei, mas se o Senhor puder, pega. Se o Senhor puder, trabalha. Se o Senhor puder, exerce justiça. Senhor, se o Senhor puder, faça algo. Mas eu estou livre, desse mal eu não sofro mais. Meu coração está limpo, livre, leve e soltinho. Entendeu? É liberdade. Então, eu sei que isso é tão bom ouvir isso, porque daí eu vou para a Bíblia e eu fico imaginando o Pedro assim. O Pedro é o mais vida louca. O Pedro é o mais bocudo. Eu imagino o Pedro assim: 70 vezes 7, sobe 3 vezes 4, vem 3 vezes 2. Aí Jesus interrompe ele com a parábola: Pedro, dá uma olhada aqui. Não é sobre a quantidade, é sobre a obrigação. Então veja, o perdão é uma decisão que você precisa tomar de maneira obrigatória. Então, lindo, funciona assim. Você quer viver o futuro que Deus tem para você? Não, vamos de novo então, vamos lá. Fiquei com medo. Você quer viver o futuro que Deus tem para você? Então, beleza. Volta sozinho no passado. Se precisar de ajuda, pede para ele ir junto com você. Olha tudo que te feriu, tudo que machucou você, tudo aquilo que te aprisionou, e diz: está perdoado. Se o perdão é para o seu pai, está perdoado. Se o perdão é para sua mãe, está perdoado. Se o perdão é para um amigo, está perdoado. Não importa para quem é, mas você precisa se libertar. Aí você faz as pazes com o passado e diz: pronto, agora eu posso seguir em paz. Aí você olha para o teu futuro e Deus diz: pode vir. Você perdoou, tem perdão para você também. Vem, bebê, vem. Agora deixa que eu resolvo lá. E você caminha do lado de cá. E aqui é onde a vida brilha os olhos.
porque você só vive pesado se quer, você só vive carregado se deseja, porque se você deixar, Deus cura todas as feridas, Deus ressignifica todo o teu passado, Deus prova para você por A mais B que o que Ele tem para você não tem nada a ver da onde você saiu, que o teu passado não afeta o teu futuro, que as palavras de maldição não têm poder sobre você, e que o que manda de verdade é Ele, e que o que governa de verdade é a palavra dEle. Então, você liberta, e eu vou te dizer, essa é a melhor sensação. Eu amo meu pai, minha mãe são minhas vidas, mas já orei para Deus matar meu pai. Mas sabe, eu liberei o perdão, e no dia que eu liberei o perdão, eu descobri uma coisa que você precisa saber. Eu imaginava que o dia que eu perdoasse, eu iria esquecer de tudo que vivi. Eu acreditei durante muito tempo da minha vida que perdão significava amnésia. Então, quer dizer que se eu perdoo, eu esqueço? E eu tenho uma péssima notícia para você. Perdoar não significa esquecer. Pelo contrário, você vai lembrar de tudo. Você vai lembrar de todos os detalhes. Só que uma coisa vai mudar. Quando você perdoa, você lembra e não sente mais a dor, porque agora está curado. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Eu consigo dizer de tudo que vivi sem sentir a dor que senti no dia que estava acontecendo, porque agora meu coração está livre. Eu quero declarar no nome de Jesus que você vai voltar a falar da sua família de um jeito diferente. Você vai voltar a declarar bênçãos de Deus sobre a vida de quem perseguiu você. Você vai aprender que é só dessa maneira que a gente é livre. É só desse modo. Lindo, se você me fez mal, eu não quero carregar você dentro de mim, não. Se você me prejudicou, eu não quero levar você para outra firma no meu coração. Não, o problema é seu, lindo. Tá perdoado, segue a tua vida. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Não importa, meu casamento não vai ter nada a ver, minha vida não vai ser igual, minha vida não vai funcionar na mesma rotina. Beijo, tchau, lindo, fica com Deus. Aí a pessoa diz, não, mas me leva junto. Não, mas eu quero que você guarde eu no coração. Tá guardadinho, mas na saída. Entendeu? Tão lindo. É tão poderoso isso, porque é só para você entender que não é um pedido essa mensagem, é uma obrigação. Então é você que resolve, é você que volta e diz, perdoado. Aí alguém diz, mas ninguém pediu. Perdão não dá para quem pede. Perdão você dá porque você precisa. Está perdoado. Parece estranho. Pense em alguém aqui que feriu você. Faz só isso aí rapidão. Pense em alguém que machucou você. Agora fala assim, está perdoado. Não senti muita verdade nesse tá perdoado aí não. Mas sabe, é dessa maneira que a gente vai limpando o coração. É dessa maneira que a louça sai da pia. É dessa maneira que a poeira sai do chão. Varre uma, varre duas, varre três. Então você vai dizer, hoje vai ser mais difícil, tá perdoado. Mas você vai voltar para casa e dizer, mas ele não merece. Não devo perdoar. Aí amanhã você vai lembrar da mensagem e vai dizer, está perdoado, Jesus. Eu não quero carregar isso comigo. Aí alguém vai mandar uma foto, você vai ser miserável, não é possível. E aí depois você vai dizer de novo, está perdoado, até o dia que você olhar e não sentir mais nada. E aí nesse dia você vai poder dizer, eu sou livre.
Eu vou orar, mas tem um recado para os irmãos aqui, para as irmãs. A Bíblia diz que se a gente está de mal com a esposa, nossa oração não passa nem do teto. Já pensou que loucura? Quer dizer que se eu não perdoo, eu não sou perdoado? Não. Quer dizer que se eu estou de mal, nem a minha oração vai. Às vezes você está orando um monte de tempo e Deus está assim, ó. Pede perdão para quem precisa. Libera perdão para quem você precisa ser livre. Porque só vamos viver aquilo que Deus tem para nós se o nosso passado for apagado de verdade. Sabe o que a Bíblia diz? Eis que eu, o Senhor, farei uma coisa nova. Ei, lindo, vamos, grava, vem comigo. Porque eis que eu, o Senhor, farei uma coisa nova, e os teus olhos ainda não podem ver. Colocarei rio nos desertos, caminho nos ermos. Ei, lindo, o Evangelho está dizendo, é novo, é o coração novo. Ei, e eis que tudo se fez, as coisas velhas se... Sabe o que é isso? A Bíblia diz que quando Deus perdoa, Ele rasga a carta de dívida e não lembra mais dela. Eu quero que você tenha essa sensação, lindo. Rasgue a carta de dívida de quem precisa ser rasgado, porque você vai seguir em frente em nome de Jesus. Deus, eu declaro com a autoridade que há no teu nome, Jesus, que essa mensagem vai extrapolar os caminhos da internet, Jesus. Eu declaro, Senhor, que famílias inteiras serão curadas, que vidas totalmente transformadas, Jesus. Vidas estagnadas vão avançar 10 anos em um. Jesus, eu declaro no teu nome, Senhor, que coisas paralisadas vão começar a caminhar depressa, e o teu nome vai ser glorificado. O passado não vai nos parar, nós estamos seguindo para o centro da tua vontade, em nome de Jesus.